87,2% das parcerias de programas de inovação aberta das empresas são com startups, né? Isso é uma fonte recente aí, do relatório da Softex, do panorama de inovação aberta no Brasil. Então, é legal a gente ver isso, porque a gente vê que muitas empresas estão fazendo esse movimento. Então, quando a gente fala nesse formato, né, de trabalho com as startups, existe na sua essência 4 formas de como que a gente pode se relacionar com as startups, né? A gente pode fazer uma contratação dessa startup, parceria com essa startup, investimento ou aquisição. Vou aprofundar um pouquinho mais em cada um desses formatos aqui logo adiante. E quando que a gente deve, né, que a gente vai buscar esse trabalho com as startups? Primeiro, a gente vai olhar se Primeiro, a gente deve olhar se aquela startup ela atende às necessidades estratégicas da empresa dentro do que a gente chama de tese de inovação. Então, é muito importante que antes de qualquer movimento, qualquer ação estruturada de relacionamento com startups, a empresa tenha muito clara, né, quais são os seus objetivos estratégicos em relação à inovação, quais são as suas teses de inovação, né, quais são os desafios que ela vai estar atendendo, para daí sim poder fazer essa busca por essas startups de uma forma um pouco mais estruturada. Um outro momento de quando trabalhar com startups é quando a empresa ela não tem as skills necessárias para o desenvolvimento interno de uma determinada solução, de um determinado produto. Então, ela vai buscar esse parceiro externo, vai buscar esse desenvolvimento externo com a startup para o atingimento dos seus objetivos. E aí, quando a gente está olhando para esse formato de trabalho com as startups, existem alguns modelos que são mais comuns, né, nesse formato de atuação. Então, como eu falei, a parte de contratação de startups, a gente pode contratar uma startup como fornecedora de uma área de negócio. Então, por exemplo, a gente está com um desafio determinado dentro do nosso setor de RH, ali no processo de recrutamento e seleção. A gente identificou alguns problemas, a gente conversou com o pessoal da área, a gente fez um mapeamento aprofundado desse problema. A gente identificou que já houveram algumas iniciativas que foram, né, feitas e que não funcionaram muito bem. E a gente teve essa tomada de decisão de buscar por HR Techs, né, por essas startups de recursos humanos, que podem nos auxiliar, né, que podem buscar resolver esse nosso problema, essa nossa necessidade dentro do recrutamento e seleção. A gente pode ter também a contratação de startups como impulsionadores em projetos de inovação. Então, a gente traz uma ênfase para esses projetos aqui para provas de conceito, né? Então, a gente tem alguns projetos ali que a gente não vai conseguir desenvolver internamente e a gente precisa de um suporte, de um auxílio de uma startup que já tenha desenvolvido essa solução, mas que ainda precisam de algumas adaptações. Então, primeiro a gente vai executar uma prova de conceito com ela para ver se atende mais ou menos, a tecnologia mais ou menos funciona, para daí a gente desenvolver essa parceria em um outro formato depois. Então, a gente está, por exemplo, com um projeto dentro do nosso sistema interno de... supor que a gente é uma empresa de educação e a gente tem um processo ali interno de formato de matrículas, né, que a gente tenha online dos nossos alunos, só que a gente tem muitas dificuldades ali nesse processo de matrícula online, e a gente identificou isso, que a gente pode, né, a gente fez algumas validações junto com os nossos alunos, que a gente pode ir por um determinado caminho para facilitar esse processo de matrícula. Então, a gente vai identificar, a gente, por exemplo, identifica que há uma startup que faz um processo semelhante a esse processo de matrícula que a gente desenhou. A gente desenha com eles um escopo, executa uma prova de conceito, depois pode aí, enfim, contratar essa startup para desenvolver essa parceria e para entregar essa solução. A gente tem também o formato de estratégia de go-to-market conjuntos. A gente pode ter também um investimento minoritário em startups. Aqui a gente está falando bastante de corporate venture capital, né, que é quando a gente identifica que aquela startup tem um alinhamento com os nossos objetivos, com a nossa tese, a gente faz esse investimento minoritário e daí participa, né, do cap table dessa startup ou dessas startups. Isso pode ser feito através de um investimento direto, através de fundos de investimento. A empresa pode criar um fundo de investimento próprio. Enfim, existem algumas formas também de fazer esse investimento em startups. Pode ser feito também um M&A, né, uma aquisição, uma fusão de alguma startup do mercado,
que esteja alinhado com os nossos objetivos estratégicos. Então, a gente tem ali, por exemplo, ainda olhando para o mercado da educação, né? A gente tem uma tese de investimento de HR Techs aí que envolve todo um processo de gamificação, utilização de realidade virtual para o processo de educação. A gente identificou lá umas startups no mercado que já atuam muito fortemente, já tem uma certa maturidade, um certo desenvolvimento nesse mercado, e a gente entende que ao invés de a gente passar por todo o processo ali de desenvolvimento, onde envolve muito mais risco, a gente vai fazer essa fusão, essa aquisição dessa startup. Depois eu vou trazer aqui um gráfico também sobre a complexidade de cada um desses modelos, né? Que M&A envolve um investimento muito maior e uma maturidade muito maior também da empresa e da startup para chegar nesse momento de fusão e aquisição.